Eu sou Flávia Tavares e hoje vamos descobrir se você está desinflamando de forma errada e como corrigir isso. Isso, eu sou Mariane Mariano e eu acho que antes de a gente começar, a gente precisa explicar o que é essa inflamação. Sim. Né? Por que a gente vem falando da importância de se desinflamar, né? Existe a inflamação, que é um processo natural do nosso organismo. A inflamação que nos protege, a inflamação de uma agressão, a inflamação aguda, né, de uma infecção. A gente precisa gerar o processo inflamatório para curar aquela infecção, para curar aquele machucado que você fez na pele. O grande problema está na inflamação que se torna crônica. E aquela inflamação que às vezes não tem um local específico de dor que você pode ir lá e resolver tão rapidamente. Então, essa inflamação crônica que é considerada inclusive de baixo grau, porque ela vem de leve, ela parece que é leve, mas ela é contínua, persistente e ela começa a destruir e bagunçar o funcionamento do teu organismo, do teu metabolismo, certo? Perfeito. Então, essa inflamação doutora, mas como é que começa tudo isso? Eu acredito que começa sempre por uma rotina desorganizada. Sim. Então, essa rotina pode ser pelo seu estilo de vida, que começa a ficar bagunçado, porque você tem que se adaptar para alguma coisa, para um trabalho, e você gasta energia demais fazendo outras coisas, rede social, uma outra coisa, e acaba não se dedicando naquilo que é essencial para o bom funcionamento do teu organismo. Então você começa a acordar depois do tempo, não dormir na hora adequada, não ingerir uma quantidade de água adequada, você não sabe identificar as suas emoções, né? Então você começa a ter tudo que você vai vivendo, vai gerando em você sentimentos e você não sabe nem como adaptar e aquilo vai se transformando em cansaço, em indisposição, e isso vai bagunçando totalmente o funcionamento do teu organismo através de um excesso de cortisol, por exemplo. E aí o excesso de cortisol influencia no funcionamento de todas as outras glândulas do corpo, dos hormônios de saciedade, dos hormônios de fome, certo? Então essa inflamação, por onde ela começa? Pode começar por exemplo, um ganho de peso. Sim. Então o excesso de tecido de gordura gera mediadores inflamatórios aumentados. Esses mediadores inflamatórios, eles vão fazendo o quê? Bagunçando os seus hormônios de fome e saciedade. Essa inflamação vai para o teu cérebro, o seu cérebro passa a não conseguir identificar se você realmente está saciado com aquela quantidade de alimento. Aí você precisa comer o dobro, 3 vezes, para que o teu cérebro entenda que ele já atingiu a saciedade. Aí você começa a desenvolver um comer dito emocional. Essa emoção te deixa ansiosa. Sim. Essa ansiedade atrapalha o sono, atrapalha a sua vida familiar. E isso vai virando... Aí você já não dorme bem à noite, aí você precisa dormir mais de manhã. Aí você já atrapalha o funcionamento do seu corpo. E aí você vai entrando num círculo vicioso. Sim. Né? E o interessante é falar que às vezes você está tentando corrigir o problema da forma errada. Né? Sim. Antes de falar de como a gente pode administrar melhor esse processo inflamatório crônico de baixo grau, é interessante, eu acho que a maioria das pessoas já sabem quando elas estão inflamadas. Aquela sensação de que está um pouco inchado, pode ter um pouco de dor nas articulações, está sentindo que a barriga parece que está aumentando, que o intestino não está funcionando direito, que tenta perder peso e não consegue, uma fadiga, um cansaço, uma dificuldade de se concentrar, um sono não reparador. Tudo isso são sintomas de uma pessoa que está inflamada. A presença de infecções recorrentes, está sempre com rinite, está sempre gripado, resfriado. Isso tudo já são sinais de que a pessoa está inflamada. Isso. E aí, quando você está nesse quadro que você falou, você fala, como é que a gente vai abordar então? E o grande erro está numa abordagem individual. E você achar que você vai conseguir resolver sozinho. Porque aí você fala, bom, então tá, vou fazer uma dieta restrita, vou tirar tudo, vou procurar aqui na internet uma coisa que eu tiro tudo da minha alimentação e vou ficar 1 mês vivendo assim. Não adianta, gente, porque você vê que um problema às vezes já gerou vários para o teu corpo estar se manifestando dessa forma. Então a gente precisa de uma abordagem também em cima de todos os quesitos, para voltar o teu corpo para o funcionamento dele normal, para ele começar a funcionar adequadamente, você desinchar, você voltar a ter energia. Sim.
as pessoas se queixam muito de falta de energia. Eu não tenho energia para fazer, eu tenho desânimo, aí você não faz exercício. Sim. E de fato, às vezes, você não consegue fazer mesmo. É verdade. Né? E aí, quando você começa a fazer exercício, você está com dor. Sim. Você está indisposta, e aí você já gera um comer que você fala, eu já estou assim mesmo, eu vou ficar. Uhum. E não, isso tem solução. A gente precisa tratar do seu corpo. E sim, eu posso fazer uma dieta restrita? Pode. Desde que seja planejada, desde que seja por um tempo limitado. Você não pode ficar sem nutrientes por um tempo excessivo, né? Você limpar o teu corpo em um período é bom, sim, pode ser muito bom. Você fazer uma redução mais aguda desses mediadores inflamatórios. Sim. Mas isso não pode ser por um tempo prolongado, porque sim, pode levar, por exemplo, à compulsão alimentar. Sim, sem dúvida. Não é? Com certeza. Se a gente notar, teve uma época que era muito comum os spas. As pessoas iam para o spa para emagrecer. E, de fato, uma semana, 10 dias de uma dieta mais restrita, com menos proteína, ela pode te ajudar nesse processo como se fosse um choque de realidade para o seu organismo. Mas se isso realmente se perpetuar por mais tempo, como a Mari falou, é muito comum os pacientes começarem a desenvolver compulsão ou uma perda importante da massa muscular que vai fazer com que o metabolismo se lentifique ainda mais. Então, é possível fazer uma dieta restritiva para desinflamar? Sim, só que ela precisa de acompanhamento. Outra coisa muito comum que nós vemos nos nossos consultórios é a pessoa que quer fazer uma dieta restritiva não se atentar para os nutrientes que ela vai dar para o corpo dela. Então, ela resolve que ela vai comer menos, só que ela continua comendo industrializados, barrinha de proteína, tudo com muito adoçante, artificial. E tudo isso, esses produtos químicos, esses aditivos químicos, também vão fazer com que o seu organismo não funcione da melhor forma possível. E com isso, a pessoa se restringe, diminui os nutrientes que ela está ingerindo e não vai sair do lugar, vai continuar inflamada. Eu costumo dizer que você cuidar só do corpo nunca vai ser suficiente, né? Então, você cuidar do teu corpo, e aí você tá ali naquele processo, tentando fazer uma alimentação, tentando fazer uma dieta certinho. Só que a tua mente, ela tá tentando sobreviver àquilo. E você já tá ainda num estresse no teu organismo. Se você não preencher a tua mente com coisas sadias, com o entendimento do processo que você está passando, você não consegue continuar. Sim. Porque você fica focado só naquela restrição, você passa muita fome, você não preenche aquilo que está faltando e você não consegue persistir. E aí isso vai gerando fracassos repetitivos, frustrações e um peso. Sim. Um peso onde a pessoa sempre ela começa a tentar, vai indo, ela desiste. Sim. Ela desiste porque ela já tentou várias vezes, ela já se frustrou e falou, não tenho saída. Tem saída. Sim. Existe uma abordagem holística sobre tudo isso. Ao mesmo tempo que você limpa o teu corpo, você desinflama o teu corpo, você preenche a tua mente. Sim. Você preenche o teu espírito. E isso vai trazendo o equilíbrio que você precisa para persistir. Então, você tem essa abordagem, às vezes você se equilibra num certo ponto que você traz isso para sua vida. Sim. Esse lance do spa, eu acho que funciona também no lado de motivação. Sim, né? Com certeza. Então, sempre algo novo, algum desafio de ajuda, ele é válido, sempre. Desde que você tenha esse equilíbrio nas outras partes, do mental e do espiritual junto. Porque aí você consegue persistir e se manter motivado, porque você entende o processo, né? Com certeza. E aí está a importância também de você agregar pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Uhum. Por isso que uma comunidade de desinflamação ajuda, por isso que você estar perto de pessoas. Por que muitas pessoas começam a fazer exercício físico, frequentar a academia e se contaminam com aquela mentalidade das outras pessoas? Porque a gente também se inspira, a gente também vai se contaminando por aquele ambiente de saúde. Então, se você convive com pessoas que comem todas mal, pessoas que têm a saúde mental abalada, que só reclamam, você também, de algum modo, em algum nível, vai se contaminar.
Então, essa é a importância de quando se pensar num projeto de desinflamação, eu preciso desinflamar porque eu quero emagrecer, porque eu quero melhorar meu sono, enfim, você precisa ficar atento a isso. Se rodeie de pessoas que queiram as mesmas coisas que você. Isso, exato. Então, recapitulando, né? Quando você pensa, será que eu estou desinflamando da forma certa? Às vezes o mais importante é a gente, não só, você sozinha aí, não descobrir aonde está o problema inicial. Porque provavelmente se você já está com todos esses sintomas de fadiga, de cansaço, de sono ruim, a inflamação já está instalada no teu organismo. Então o importante é que você vai fazendo uma desinflamação no todo. E depois, quando você estiver bem, você vai ter consciência alimentar, se alimentando bem, o seu corpo está funcionando direitinho, você vai identificar onde começou o problema. E aí, aonde começou o problema, você consegue evitar dele não acontecer novamente. É isso mesmo. Comece com pequenos passos, com pequenas mudanças diárias, que ao longo do tempo se mostrarão muito importantes. Cuide do seu sono, cuide da sua hidratação, restringe alimentos industrializados. Se for fazer uma dieta restritiva, procure orientação profissional e também cuide sempre da sua saúde mental. Você gostou desse vídeo? Compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal para saber como ter uma vida desinflamada da forma correta e adequada. Até mais. Até mais.